Então os nossos gambás do gênero de Delphis aurita, eles são os maiores marsupiais aqui do Brasil. Na Austrália, por exemplo, tem marsupiais grandes como cangurus, mas pra gente aqui o maior é o gambazinho mesmo. Ele também é conhecido como saruê ou vários outros nomes que eu vou estar listando aqui do lado. E marsupiais, para quem não sabe, são aqueles que possuem o marsúpio, que é aquela bolsinha que, por exemplo, o canguru carrega o filhotinho. A mamãe gambá carrega os filhotes ali. A gestação é bem curta, então é em torno de 13 dias. A gente pode falar que é de 12 a 14, mas geralmente é em 13 dias. E depois que eles nascem, eles ficam ali no marsúpio, mamando, por aproximadamente uns 3, 4 meses. Depois eles começam a sair daquela bolsinha, mas eles não são independentes ainda. Eles ficam pendurados aqui nas costas, no dorso da mãezinha deles. Eles são muito importantes no controle de pragas. Eles comem até mesmo jararacas ou corais ou animais com veneno botrópico, né? O veneno bótrops, que chamam também, porque eles têm uma proteína que é capaz de fazer com que eles não morram, não sejam afetados por esse veneno. Se eu não me engano, essa proteína é a DM43. Acho que é isso. Então eles são onívoros e comem desde frutas até ratos e outros animais muito peçonhentos. Ao contrário do que muita gente pensa, eles não soltam aquele jato extremamente fedorento. Quem faz isso é o cangambá, que é aquele animal que a gente está acostumado a ver em desenhos animados, que é o preto que tem as listras brancas. Outro fato interessante é que eles usam a cauda como se fosse um quinto membro, então eles conseguem, por exemplo, se pendurar nas árvores completamente só pela cauda, se eles quiserem. Um animal que escala muito bem, é muito caçado por cachorros e é um animal silvestre, então maltratar, atropelar intencionalmente, esse tipo de coisa é crime. Então agora que eu falei um pouco sobre eles, eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando eles chegam pra gente aqui no mantenedouro. Então alguns vêm aqui pro mantenedouro por estarem em situações de risco ou por terem sido maltratados ou atropelados. Então eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo o caso de 2 gambás. Se eu não me engano, esses chegaram pra gente de Porto Alegre. Um deles ele tá cego, então ele não vai poder voltar para a natureza, vai ter que permanecer em cativeiro, porque senão ele não vai sobreviver, é muito pouco provável que ele sobreviva. E a outra é uma gambazinha fêmea que foi atropelada, então ela passou por uma cirurgia e está com uma prótese ali na área do quadril, da bacia, porque ali ela quebrou. Está se recuperando bem da cirurgia, enquanto isso ela permanece assim bem quietinha. E o outro caso que vocês vão ver é quando esses animais estão bem e a gente considera que eles estão aptos para voltar para a natureza. Então eu vou demonstrar esse fato para vocês com uma mamãe gambá que estava aqui. Eu não sei com quantos filhotes ela estava no marsúpio, porque para saber isso eu teria que segurar ela e enfiar a mão ali e ficar contando os filhotes, e não tinha por que estressar o bicho dessa forma. Como ela é uma mãe, ela vai fazer de tudo para proteger os seus filhotes. Então ela queria me morder um pouco, queria brigar comigo, rosnou bastante, e eu demorei um pouco para conseguir colocar ela dentro da caixa. Aí eu dei um empurrãozinho com um bambu e daí ela entrou na caixa. A gente colocou ela no carro, fez o transporte, fomos para uma floresta bem longe aqui do mantenedouro e então fizemos essa devolução. Aí a gente observou para ver como é que ela ia se comportar e agora ela está solta na natureza. Eu fiquei muito feliz em fazer essa devolução porque os animais eles não estão aqui pra gente para bonito, para entretenimento, eles estão aqui para serem reabilitados e quando possível voltarem para a natureza. Então eu fiquei muito satisfeita em fazer parte da história dessa gambazinha que agora está livre. Se você acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigada por ter assistido e até o próximo!